Saudações, a gente abre o programa de hoje falando de uma boa nova. Aquilo que todos nós, acredito todo brasileiro queria e sonhava, que é para passar os pontos, né, da carteira profissional CNH para 40 e para 10 anos a renovação da carteira. Isso foi aprovado ontem, foi para a sanção do presidente da República, Jair Bolsonaro, mas como foi uma promessa de campanha dele, certamente ele vai sancionar, não vai ter problema nenhum. Mas a Câmara Federal fez algumas pequenas mudanças, né, no texto original, como por exemplo assim, claro, são 40 pontos, mas se você tiver duas multas, né, duas infrações gravíssimas, é só com 20 pontos que você perde a carteira. Claro, tem duas graves, então 8, é mais ou menos 8 pontos, né? 16, aí não conta os 40. Se você tiver duas graves, perde a carteira com 20 pontos. Se tiver uma gravíssima, não é grave, gravíssima, uma gravíssima, perde a carteira com 30 pontos. Agora, se você não tiver nada, nenhuma gravíssima, é 40 pontos. Então, todo motorista profissional, motorista de Uber, táxi, caminhão e tal, vai dar um respiro, né, para trabalhar, enfim, trabalhar com mais tranquilidade, né. Então, isso aqui é muito interessante, essa aprovação, né. Por exemplo, assim, outra coisa que mudou é que era com 65 anos que a pessoa passava a fazer exame de 3 em 3 anos. Não, agora é depois dos 70 anos. Claro, porque a pessoa hoje com 70 anos, queira ou não queira, é jovem ainda para a vida, tranquilamente. Então, e passa para 5 anos a carteira profissional igual ou mais 50 anos, entendeu? Então, para a pessoa ter esses 10 anos na carteira, ele tem que ter menos de 50 anos para poder valer 10 anos essa carteira profissional. Então, só falta o presidente da República sancionar. O ano passado, ano retrasado, eu tive uma multa indo de Bagé para Aceguá, gravíssima, que eu nem vi, porque eu estava passando por dentro da cidade, e parece que era 60, eu passei a 100 e poucos. À noite eu ia para Aceguá, mas estava tranquilo, tudo que eu nem notei, pouca sinalização, mas eu tive que fazer o curso de novo na legislação anterior. Até o meu professor foi o Flávio, aqui o professor Flávio Ribeiro. Um abraço aí, professor Flávio, muito querido aí, do Rumo Certo. E nós, em uma turma de Gravataí, fizemos a reciclagem, estamos tranquilos com a nossa carteira na mão. Então tá aí, gente, uma boa notícia que o presidente da República, Jair Bolsonaro, prometeu na campanha, e agora ele está cumprindo, que é a CNH há 10 anos, para quem tem menos de 50 anos, depois mais de 50 anos tem aquelas regrinhas todas ali, e 40 pontos na carteira para quem não tem nenhuma infração gravíssima. E outra notícia que não é dessa lei, mas é dentro desse espírito da CNH, que o pessoal que é candidato, que está com o processo em andamento da sua primeira carteira profissional, então a portaria 195/2020, que é da pandemia, que é dentro da pandemia, esse prazo não está correndo. Então, o pessoal que está com a sua primeira carteira, não se preocupe, que depois tudo isso aí vai ser recolocado, reciclado, todos esses prazos, e tudo que vocês fizeram até agora está valendo. Esse pessoal que fez que está fazendo a sua primeira habilitação. E o jornalista gaúcho Diego Casagrande, que já mora há uns 2 anos nos Estados Unidos, Flórida, ele está trabalhando lá como correspondente aqui para as notícias para o Rio Grande do Sul. Ele teve acometido pela Covid-19 e foi hospitalizado. É ruim, né, pegar
uma doença dessa num outro país, enfim, mas ele está lá com a família, com os filhos estudam lá e tal, e o Diego foi hospitalizado, precisou de respirador, olha só a gravidade do que aconteceu, mas os últimos 3 dias ele está numa melhora bem grande, já não precisa mais de usar respirador, e isso é um dado muito importante, e em breve o Diego vai estar novamente fazendo seus programas aqui na Bandeirante RS, e quem pegou também foi o Luiz Fernando Aquino, aqui do coordenador de comunicação, que está licenciado da Prefeitura de Gravataí. Então, aos dois e todos os nossos amigos, que porventura alguém até que possa aqui estar nos assistindo nesse momento, força, fé e cloroquina, que tudo vai dar certo. Também outra notícia que eu gostaria de conversar com vocês, é um tanto quanto polêmico, que a Luiza, do Magazine Luiza, a sua empresa, né, uma monstro empresa, já assistiu uma palestra em Canoas, no centro do SIC de Canoas, com a Luiza, Maria Luiza. Ela é uma mulher muito inteligente, muito empreendedora, né? Nossa Senhora, é uma dos maiores empresários do Brasil, mas eu acho que ela pisou na bola, quem sou eu, né? Mas, enfim, quando a gente cresce muito, a gente começa a se perder um pouco das coisas. Eu acho que ela se perdeu, ela acha que não se perdeu, mas o TRT julgou o ingresso de um processo contra coisas desse sentido, e o ministro do TST, Tribunal Superior do Trabalho, TST, disse que a nossa Constituição não permite discriminação. O que ela fez? Ela fez um anúncio solicitando que só queria admitir negros e negras na sua loja, entendeu? Eu acho que isso é uma discriminação. Imagina se eu botasse um anúncio ao contrário: olha, eu quero recrutar um monte de gente, mas não pode negro e negra. Estranho, né? Então, se não pode de uma forma, não pode de outra. Eu acho que no Brasil não existe, pela Constituição, segundo o ministro, não existe discriminação. Eu nem precisaria olhar Constituição nenhuma, simplesmente pela vida da gente, né? Pela normalidade das relações dos seres humanos, recrutar só negro, a não ser que fosse para um papel, uma atriz, um ator negro e tal, precisava fazer uma coisa, né? Um filme, mas não é para trabalhar no administrativo do grupo Magazine Luiza. E eu fui dar uma olhada meio a fundo lá, ela tem quase que 65% negros e pardos, né, trabalhando na sua loja, mas de cargo de direção, que mandam mesmo, não tem nenhum negro, entendeu? Tudo bem, não tem problema nenhum. Mas nessa questão do recrutamento dela, que ela fez, eu acho que ela está totalmente errada, e se alguém ingressar no judiciário reclamando, né, os brancos, ou enfim, outras pessoas, como os negros, poderiam reivindicar se houvesse um recrutamento discriminatório desse, também iriam ganhar, porque no nosso país não existe essa questão de discriminação de cor, de raça, etc, etc. Pois é, e aquele arranca-rabo que está dando aí entre os peritos do INSS que não querem voltar a trabalhar, a Associação Nacional deles entrou na Justiça e houve uma derrubada dessa ideia, protegendo eles, dizendo que eles tinham que trabalhar, mas agora uma desembargadora do Distrito Federal, Brasília, liberou que eles não precisam trabalhar. Que confusão, né? Então o povo fica para lá e para cá, batendo nas agências, com grande necessidade de fazer os seus exames, suas perícias, enfim, precisando receber os seus benefícios, e essa desembargadora dá ganho de caso. Por quê? Porque dizem que as agências de todo o Brasil, será que é? As agências de todo o Brasil do INSS não têm condições de receber os segurados, e muito menos equipamentos de proteção, enfim, para que os médicos atendam as pessoas. Aí quem fica para lá e para cá e batendo com o nariz na porta? A nossa população. Espero aí que em breve seja solucionado e que não fique na mão de juízes que nem têm conhecimento e nem sabem o que está acontecendo com as pessoas aí que se levantam de madrugada, tiram ficha e não são atendidos. Espero que alguma instituição mais humana, alguma instituição intermedie essa conversa entre peritos, INSS e povo, e que o povo saia beneficiado
dessa conversa, dessa reunião, e que não demore muito, que muitas pessoas humildes, aliás, sempre as humildes que estão sempre mais prejudicadas, muitas pessoas humildes, e além de tudo que já está passando, ainda não conseguem receber o seu mísero salário que o INSS paga para elas. Bom, nesse mesmo assunto, eu gostaria de continuar sobre a pandemia, falar sobre o Mandetta, sobre o que ele disse, e ele falou ontem no site O Antagonista um negócio bem... Eu tenho minhas divergências com o Mandetta, mas nem todas as pessoas, muito mais o ministro, estão totalmente erradas. O que ele disse? Que enquanto houver aglomeração de pessoas em bar, em festinha, em festas até caseiras, com um número exagerado de pessoas, enfim, enquanto houverem aglomeração e descuido da higiene e do uso de máscara, etc., etc., a pandemia não vai parar. Ela vai sempre ter um foco aqui, um foco ali, lá na cidade tal, que fazem isso, lá na zona tal, no bairro tal, entendeu, gente? Então nós temos que nos conscientizar de que ainda não é hora de se liberar totalmente de tudo. Nós temos que usar máscara, sei lá, até novembro, dezembro, provavelmente, não sei se depois. Agora, se largar, se jogar e todo mundo fazer praia, festa e tal, é como o ministro está dizendo, porque o site O Antagonista cobrou dele, porque ele disse que em setembro já estaria tudo lá embaixo, quase zero de incidência. Foi a previsão do ministro Mandetta. Perguntado ontem, ele disse, mas o povo brasileiro relaxou, é festinha aqui, festinha ali, festinha lá, todo mundo sem máscara. Aconteceu o que está acontecendo. Então, um recado para nós aí, que o ex-ministro Mandetta, nesse ponto de vista, tem razão. E eu ultimamente tenho notado, coisa que eu sempre disse para vocês, que eu não tinha perdido nenhum amigo, direto da Covid-19, não perdi mesmo, mas é o seguinte, hoje eu tenho um lastro de uns 40, 50 amigos que estão com a Covid. Se Deus quiser, não vai acontecer nada de grave com nenhum. Mas como eu não tinha ninguém, agora que está baixando e alguém se descuidando, pois muitos amigos e amigas estão se virando, estão fazendo a sua quarentena, tomando seus remédios, porque pegaram o bicho chinês. Palmas para o senador Lazier Martins, que subiu à tribuna do Senado Federal e cobrou do presidente Alcolumbre que ele coloque em pauta na CPI da Lava Toga, que é a CPI que investiga juízes, ministros do Supremo Tribunal Federal, ministro do STJ, ministro do Supremo Tribunal Eleitoral, os magistrados todos. Porque se tem aí 80% de magistrados em todos os níveis da magistratura legais como são mesmo, principalmente eu sempre elogio os gaúchos, 20% é um estrago, porque 20% decide coisas importantes, e se decide coisas importantes e há um estrago, decide contra coisas do interesse da população, do povo brasileiro, e decidem coisas em favor de bandidos, como nós estamos vendo aí, é exemplo que eu vou citar, Gilmar Mendes e Companhia Limitada, soltando uma bandidada aí. Então, e que já foi chamado de corrupto muitas vezes. Então, parabéns ao Lazier, o Alcolumbre está sendo, inclusive, está querendo se candidatar novamente à reeleição mais 2 anos e tem o apoio de uma boa parte do STF. Por quê? Porque será, claro, porque um protege o outro, entendeu? Então, o Lazier também quer que o presidente bote em pauta a cassação, né, de ministros do Supremo Tribunal Federal, entre eles o próprio Gilmar Mendes, mas tem outros, por questões que dentro do processo está explicando questões de corrupção, receber dinheiro indevido, enfim, é uma coisa que tem que analisar, que eles estão sendo acusados, e isso está engavetado, o presidente do Senado sentou em cima e engavetou, sei lá eu qual é a expressão, só que não bota para frente esse assunto que é de grande interesse da população brasileira. Parabéns ao Lazier Martins pela coragem. Já que estamos lá por Brasília, vamos falar um assunto também que o presidente atual, mas ele ainda não era presidente quando decidiu isso aqui, Luiz Fux,
ele decidiu naquela arranca-rabo, naquela briga que deu entre a Maria do Rosário e entre o presidente Bolsonaro, ali no plenário da Câmara Federal, que a Maria do Rosário, deputada federal gaúcho do PT, chamou o Jair Bolsonaro de estuprador e outros impropérios mais, e ele respondeu dizendo que ele não estupraria ela. Enfim, e o Luiz Fux, ministro, arquivou, não achou importante, achou que o então deputado federal Jair Bolsonaro tinha direito de responder, de olhar para ela, analisar bem tudo que ele poderia analisar naquele momento, e respondeu de pronto: olha, te olhando assim, eu não te estupraria. E é um direito que ele tem como homem de gostar ou não gostar de se relacionar com alguém. É isso aí. Até sexta-feira, se Deus quiser, e ele vai querer.